E é uma grande bênção para mim sempre falar desse tema, desse assunto. E eu saí no outro dia, já no outro dia, na sexta-feira, muito assim, feliz, né, de poder ouvir uma palavra daquela, né, de ver como é que Deus ele nos trata, como é que Deus ele trata os seus filhos, né? Então, ânimo no desânimo, só Deus para fazer isso mesmo, né? Em meio ao desânimo, só Ele para dar ânimo, porque a depender de nós mesmos, sem chance. E eu hoje quero compartilhar, e eu ia até usar o mesmo sermão, pode colocar ali por favor, Luiz? Eu ia até usar o mesmo tema e colocar parte 2, mas eu resolvi não fazer. Então, eu orando mesmo e buscando de Deus, eu resolvi colocar isso aí. Até hoje, bem diferente dos demais dias, eu pude ver, confirmar isso na tarde, né, durante a tarde. Força na fraqueza. Eu citarei esse versículo que está em Isaías 40, que é muito conhecido nosso. Então, força na fraqueza. Meus irmãos, é senso comum entre nós. Quando é senso comum, é o seguinte, é aquela palavra que você coloca no Google, ela é igual para todos, ela não tem diferença. Então é senso comum entre nós, que nós imaginamos que todos são iguais a nós, que nós somos iguais. Iguais no sentido, é senso comum, que, por exemplo, o irmão, a irmã, o amigo, a amiga, ele tem que ser como eu. Isso não existe. Não existe. Não existe ninguém igual. Uns, meus irmãos, enfrentam desafios de peito aberto, cabeça erguida, enfrenta enfermidade, enfrenta dureza, enfrenta tudo, de pé, ereto. E tem gente que não é assim. Ele não aguenta o tranco. Ele não aguenta a pancada, ele não aguenta a luta. Então, é senso comum que todos são iguais, mas não existe isso. Então, nós temos fragilidades que outros não têm, e nós temos a fortaleza que outros não têm. Então, não há igualdade nisso. Nós somos irmãos, somos filhos de Deus, e glória a Deus. Mas tem pessoas que você fala assim, aí você quer medir a pessoa pela sua régua. Não, ele tem que ser igual eu. Não tem que ser, irmão. Quem te falou isso? O que você tem que ter é educação, ser crente. O que você tem que ter é ser um discípulo de Cristo. Gabriel, eu acho que está muito alto, pelo menos para mim aqui, está muito alto. Não sei se é o retorno, o que é, mas está alto. Então, meus amados, não há, não existe isso. Essa igualdade nesse sentido. Isso não é um padrão bíblico. Nós não temos o mesmo perfil, o mesmo vigor espiritual. Muitos não têm o mesmo vigor espiritual. Devia ter, irmãos, mas não tem. Devia buscar mais, mas não tem. Então, meus amados, em meio a essas diferenças, o que acontece? Muitos querem parar, muitos querem desistir, e muitos param para o meio do caminho e não seguem em frente. Param porque ficam longe, param porque diante do desafio ele acha que ele é um fracassado, uma fracassada mesmo, que nada dá certo, mas não se levanta diante da sua fraqueza. Agora, meus amados, não há na Bíblia, não existe isso, condenação porque a pessoa ela é fraca. Não existe isso. Não existe essa condenação. Não existe, não tem. Não tem, do Gênesis ao Apocalipse, não existe essa condenação. Eu vou condenar porque essa pessoa é fraca. Eu vou condenar porque essa pessoa tem limitações. Eu vou condenar porque essa pessoa é assim. Não tem. Então, meus amados, diante desses desafios todos, o que fazer? O que nós podemos fazer? Talvez a palavra nos dê a resposta hoje. Talvez
as Escrituras, elas possam falar conosco hoje e nós saiamos daqui mudados, não pelo poder, qualquer outro poder que não seja o de Deus e da palavra de Deus. Então quero fazer uma oração e nós vamos à palavra. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus porque podemos estar aqui, porque estamos rendidos aos teus pés, nós declaramos que te amamos, estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra ela será exposta, lida, e que nós possamos aplicar o texto que está aqui, Pai amado, para os nossos corações. Em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo. Espírito Santo, venha sobre nossas vidas agora e nos transforme. Mude pensamentos, sentimentos, mude atitudes. Cura agora, Espírito Santo, cura, Espírito Santo, liberta, em nome de Jesus, liberta, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus amados. Eu queria ler, não é o texto que eu vou usar para a pregação, mas eu queria ler o Salmo 121. Eu quero pedir para o doutor colocar ali, em nome de Jesus, doutor Pulse. O Salmo 121, ele fala, Davi, ele vai falar desse Deus. Aqui é um salmo de romagem, então eles estão subindo para Jerusalém e olhando para lá, já olhando para Jerusalém, caminhando, né, numa romagem, numa romaria, e eles olhando, não é romaria como essas que tem aqui na região não, tá? Esquece isso aí é do diabo. Aí ele vai dizer assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Eu vou ler todo ele. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem, e o seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila, nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é a sombra à sua direita. O sol, de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém, igreja? Então, meus irmãos, na jornada da vida, por vezes, nós temos fraquezas, por vezes. Na jornada da vida, não é incomum que você e eu tenhamos fraqueza. Eu gostaria que você, depois, você pega, ouve no YouTube, ou escute, medite, como nós falamos do João, lá em Apocalipse 10 hoje, o livrinho, meus irmãos, ele é, que o João engoliu, lá no Apocalipse 10, que o anjo, ele pega do anjo, ele engole, ele fala assim, olha, ele vai entrar na sua boca, ele é doce, quando ele cair no seu estômago, ele vai amargar, porque a palavra é isso, ela é, ao mesmo tempo que ela te vai falar assim, gente boa, levanta e anda, ela vai confrontar você, porque é isso que está falando lá no Apocalipse, ela é doce e ela amarga, ela faz as duas coisas, ao mesmo tempo, só a palavra faz isso. Enquanto isso, nós continuamos pregando o Evangelho. Então, meus amados, e essa palavra, então pense nela. Nós vamos sair daqui a pouco, é meia hora, 40, 45 minutos, termina. Então pense, fala, cara, o que esse troço está dizendo para mim? Não saia daqui, o Gustavo já falou isso aqui. É mais um culto. Eu vou lá, dou umas cochiladas, tem um arzinho condicionado, os caras tocam, está tudo bem. Sai dessa, varão. Sai desse negócio raso, sai disso. Sai disso, busque aprender o que está aqui na palavra. Sai dessa lama, isso é uma lama, é uma areia movediça para nós, porque isso não muda nada em nós. Eu vou embora igual, estou querendo mais é que acabe logo o negócio para mim comer meu macarrão. Então, meus amados, analise isso, pense nisso, olhe o texto. Deus tem coisas extraordinárias aqui. Então, meus amados, ele ia com o povo de Deus apertado o coração dele, dor, fraqueza,
desilusão, tristeza. Eu não sei o que mais que tinha lá. O que eu sei dizer é que elas estavam num beco sem saída. No beco sem saída, o que o salmista vai dizer? As adversidades prenderam eles, estavam presos. Muita adversidade, fraqueza. Então, meus amados, ele fala assim: eu elevo os meus olhos para os montes, porque o meu socorro vem do Senhor. Então, meus amados, o nosso socorro, ele não está na terra. Muitos gostam dessa hoje falamos de manhã, né, dessa massagem no ego, né? Todos querem ser bonito, todos querem ser 10, todos querem ser ricos, mas nem todos vão ser. Todos querem escutar: vem aqui, que aqui você será feliz. Aqui tem um povo que se importa com você. Esses caras aí não importam com você. Olha aí, não dão valor para você. É assim, lá fora é assim, irmãos. É assim que funciona o mundo. E é uma mentira, e as pessoas muitas vezes são engodadas, que é o mesmo que enganados. Então, meus amados, nosso socorro, ele vem do Senhor, o Todo-Poderoso, que fez o céu e que fez a terra. Então, é força na fraqueza. O salmista, ele vai dizer isso para nós. Então, meu amado, quando você olhar para esta palavra, olhe com essa certeza. Como você e eu, filhos de Deus, eles estavam num beco sem saída, sem ter o que fazer de suas vidas. Amém, igreja? Amém. Força na fraqueza. Então, meus irmãos, eu quero falar de um texto que eu falei já na quinta-feira, mas você vai entender que é outra ênfase total, apesar de usar o mesmo texto. 1 Samuel capítulo 30, por favor. Gente boa, o Davi foi um cara brutal, dos grandes das escrituras sagradas. E ele também passou por muitas lutas e dificuldades, como todos nós. Davi foi escolhido por Deus, Davi foi chamado por Deus, Davi foi capacitado por Deus. E quando nós chegamos no capítulo 30, Davi, para variar, ele está fugindo dos inimigos. Ele vai ajudar os filisteus contra os amalequitas, e ele está fugindo de Saul, ele está meio que numa guerra, ele está passando meio por um problema, ele está numa corrida contra os inimigos. Eu já trouxe um sermão aqui, ele meio que se adequa e vai lutar até com o inimigo, fazendo força contra os amalequitas. E o que acontece? O Davi vai para essa guerra, para essa peleja, e ele então agora está voltando para cá, está voltando para o lugar deles, para Ziclag. Ele está voltando, legal e tudo. Então nós vamos ler aqui o texto. Fala assim: quando Davi, preste atenção nessa palavra, e os seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Nós vamos até o 9. Levaram como prisioneiros, quem que eles levaram como prisioneiros? Mulheres que já havia desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho. Então, meus amados, meus filhos já são crescidos, mas, por exemplo, quem não passou pela experiência, quando pequenos, um exemplo, que se perdessem no meio do shopping, então seu coração fica assim: cadê esse menino, né? Cadê essa menina? Enfim, quem já não passou por essa experiência? Quem tem filho pequeno sabe disso, como nós sofremos com isso. Agora, o que aconteceu aqui? Levaram todas as mulheres, todos os jovens, não mataram ninguém, mas não fala mais detalhes. Possivelmente essas mulheres foram estupradas, violentadas, possivelmente os homens foram violentados, possivelmente eles tiveram grandes tribulações. O 3, varão.
E ele fala assim: ao chegarem em Aziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças, choraram compulsivamente. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Gisrel, e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Foi o texto que eu citei na última quinta-feira. Irmãos, isso aqui é assim em todo lugar. O cara líder na guerra, liderando um povo, e os caras falam assim: vamos matar esse cara. É melhor matar o Davi, porque o cara, nós vamos para a guerra, a nossa volta chega aqui, não tem filho, não tem mulher, pensa numa tristeza. Você chega na sua casa, sua mulher não está. Você foi para a guerra, fazer um papel bom. A guerra era dos filhos de Deus. Você chega lá, sua mulher não está, seu filho não está. Você desespera demais. E os caras falam assim: vamos matar esse Davi. Então ele fala assim: todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Então olha a diferença do Davi dos outros. Um amargurado, um triste, um xarope da vida. Davi, diferente de todo mundo, porém fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Para frente, esse é o texto que eu preguei quinta. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, aqui ó, top, Davi, essas lutas todas, você sabe o que ele faz? Hoje é um trem que está fora de moda, fora, total. Ele vai buscar o pastor, o sacerdote, ele vai buscar Abiatar. Tem gente que nem sabe como é prosear pastor. Ele acha, é porque todos, é a autossuficiência humana, é assim. Então, eu lembro, eu fico pensando nisso, né? Quando eu cheguei na igreja, lá eu não sabia nada, analfabeto de Bíblia, total, analfabeto de Bíblia. Cheguei lá, eles falaram assim: oh, você tem que consagrar sua casa ao Senhor. Eu falei: eu? Como é que eu vou consagrar, moço? Lá só tem ímpio na minha casa. Eu morava numa república com um ímpio. Ele falou: tem que consagrar. Então vem, pastor, vamos consagrar. Vai a galera toda, faz um pão de queijo, junta aquele trem tudo. O pastor tem a palavra, ele fala, ele tem um conselho. E na hora lá ele fala assim: Moisés Garcia, ele fala assim: ô varão, é você que vai consagrar, não sou eu não. Ou hoje você fala isso para uma pessoa, capaz dele ficar passando mal. Eu falei: sou eu? No meio disso aqui tudo sou eu. Aleluias. Hoje, meus irmãos, se o pastor for na casa bem, se não for também, tanto faz, toca para frente. Então ele fala assim: chama Abiatar, filho de Aimeleque, porque eu posso consultar a internet, eu consulto aqui, ó, tem um monte de coisa. E traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. Aí ele vai falar, o 8. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Ele pergunta para o sacerdote. E o sacerdote, ele vai falar, né? Deus vai dar a palavra: irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Você conseguirá. Então, depois eu vou ao 9. Eu falei que ia até o 9, né? Até o 9. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns. Bessor é muito pouco falado na Bíblia, pouquíssimo. E ele devia estar assim entre o Jordão, o Mar Vermelho. Ele devia estar nas montanhas de Israel, de Jerusalém. Deveria estar no mesmo patamar, mas é muito pouco falado. Bessor é um lugar muito pouco falado. Então, meus amados, esses homens de Davi, cansados, vieram da guerra. Essa guerra, possivelmente eles tenham vindo 120 e poucos quilômetros, andando, tinha algum cavalo, alguma coisa, vieram andando. Quando voltaram mais 40, porque lembra, eram 600 homens, e eles voltam ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns. Por que eles ficaram? Porque, meus amados, eles se cansaram.
ficaram sem forças para lutar. Acabaram as forças. Esvaíram-se as forças. Então, Bessor é onde fica 200 cansados. Eles eram 600, para 200 e 400 seguem, vão para frente. Então Bessor é o lugar que eles, acabou a força, zerou, nós não vamos mais. Meus irmãos, eles não tinham mais força de lutar, não tinham mais forças para jejuar, para orar, para ler a Bíblia, não tinha mais força para ir à igreja, não tinha mais força para a comunhão, não tinha mais força. A comunhão não é só na igreja, a comunhão com o próximo, não tinha mais força, acabou a força, acabou, zerou, parou, 200, tal. Em Bessor, parou 200 dos 400. Então, meus amados, isso é a fraqueza dessas pessoas. Agora preste atenção, não há condenação sobre a vida deles, porque eles enfraqueceram, porque eles não tinham mais força, não tem condenação. É isso que eu quero que você entenda. Você às vezes se sente condenado, porque está fraco, ou condena o outro porque ele está fraco, ou porque julga o outro porque ele está fraco. Não há condenação para ele, não há, para esses soldados. Aliás, o desenrolar disso é maravilhoso, o que nós vamos aprender aqui. Então, meus amados, a boa notícia disso tudo é que Deus não desistiu deles, Ele não largou eles lá, e como Ele não desistiu deles, Ele não desiste de nós, Ele insiste conosco. Ele continua insistindo com você, Ele continua insistindo comigo, Ele continua insistindo, fala, gente boa, você é importante. E isso, meus irmãos, nós aprendemos ali em Bessor, porque nós poderíamos condenar eles, porque eles ficaram fracos, mas muitos não irão e ficarão em Bessor. Mas em Bessor também há a necessidade, eu não vou aprofundar nisso, mas lá, meus irmãos, tudo que eles precisavam, que não foi com Davi, eles guardaram, ficaram lá, pegaram os mantimentos, o que não levou para o fronte, eles guardaram tudo, era em Bessor, é um lugar também onde você para e os outros vão, é a visão da missão. Nós não vamos todos na missão, nós não vamos todos para a África, para o Egito, nós não vamos para o Irã, não, nem todos irão, mas irmãos, nós podemos mandar mantimento, nós podemos orar, nós podemos enviar recursos, nós não vamos, mas outros irão, e é o que acontece aqui, é essa figura. Então, meus irmãos, Ele é a fonte da água viva, Deus é a fonte de água viva que renova as nossas forças, amém, igreja? E Ele renova o que não tem nenhum vigor, força na fraqueza. Não tem vigor nenhum, zerou, eu estou na capa da gaita. Então, meus amados, é essa hora que você precisa entender que existe um Deus que cuida de você, que cuida de nós, que cuida da igreja e que cuida dos seus, amém, igreja? Então, meus amados, aqui, coloca o 21, por favor. Não, volta um pouquinho, coloca no 18, por gentileza, Luiz. E ele vai falar assim: Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo, voltou tudo, as riquezas, as mulheres. Irmãos, os números desse rebanho é gigantesco, mas ele trouxe tudo de volta. Já lemos o 19, varão? Tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados, e conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Aqui, então Davi foi até os 200 homens, os que cansaram, os que não tiveram força para seguir em frente.
os que não tiveram força para a guerra, os que ficaram exaustos no meio da missão. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Bessor. Eles saíram para receber Davi. Os que estavam com ele, ao se aproximar com os seus soldados, Davi perguntou-lhes como estava. Olha o coração de Davi. Irmão, será que o nosso coração é assim? Eu falei para você, presta atenção. Eu fiquei pensando em mim hoje. Será que eu sou assim? Eu penso assim. Esses 200 ficaram lá sentados, cansados. Não seguiram em frente. Voltaram os 400, trouxeram tudo. Então você imagina o cara que levou a mulher, o filho, levou tudo dele. Ele vê a mulher dele, vê o filho, aleluias, tudo. Ele vê tudo voltando, tudo. Os 200 que estão lá cansadaço, sentado, esperando lá o que ia acontecer. Então ele chega a Davi, e Davi perguntou assim: como vocês estão? Aí, meus irmãos, a palavra é muito clara e ela nos ensina profundidade. Ela nos ensina princípios no Velho Testamento que é para a Nova Aliança, que é tremendo, que é maravilhoso, que é poderoso. Coloca o 22, por favor. Contudo, todos os homens maus, ele chama maus e perversos, entre aqueles que tinham ido com Davi, disseram. Olha o que é que eles disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com ele os bens recuperados. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e seus filhos e partir. Ele falou assim: os despojos, não. Nós vamos ficar. Ele pode pegar a mulher e o filho, mas os despojos, não. Não, eles não têm direito. O coração do Davizinho foi top demais. O 23, varão. E ele fala assim: Davi, no entanto, respondeu: não, meus irmãos. Ele institui ali uma lei. Não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou nas nossas mãos, e os bandidos que vieram contra nós. Olha o nome que ele dá. Então, meus amados, ele fala assim: onde vocês estão com a cabeça? Os caras estavam sem força para ir. Não há condenação sobre eles, ele não condena, porque não há no coração deles mais aquela força que eu já falei toda aqui. Não tem força para oração, não tem força para... acabou a força dos caras, zerou. O cara está na lona, acabou. Eles disseram: vamos ficar aqui em Bessor. Nós não vamos, nós não aguentamos, nós não temos força, nós não seguimos em frente. Irmãos, a primeira palavra nossa é sempre condenação, é sempre. Eu fiquei pensando em mim mesmo, e é uma pergunta que todos nós um dia deveríamos fazer: o que Jesus faria ou faz em meu lugar? O que ele faria? O que Davi fez em meu lugar? Ele é um exemplo brutal. Vamos colocar o outro aí, gente boa, por favor, o 23. E ele fala assim: Davi respondeu: não, já lemos, o 23, 24. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Então, aqui, meus irmãos, nós podemos aplicar isso no Evangelho, que sempre nos ensina muito. Então, Bessor, meus irmãos, significa, agora eu vou ter que falar mais perto do microfone, talvez mais alto. Significado é lugar frio, animado, refrescante. É um lugar de refrigério de Deus. Então, meus amados, Bessor, ele é um ponto na nossa vida que é decisivo na nossa jornada espiritual. Decisivo. É decisivo. Você precisa entender isso. Porque cansou, parou. Agora, meus irmãos, cansou e parou, mas ninguém abandonou. O Davi ensina que nós devemos cuidar. O Davi ensina que nós devemos ajudar. O Davi ensina que nós devemos ajudar este que parou também. Então, meus irmãos, o ribeiro de Bessor
é onde se manifesta o cansado. Lá é o lugar, manifesta o cansaço, manifesta a luta, manifesta onde aparecem as doenças, os doentes. Então, meus amados, esses caras todos sabiam o que o sacerdote Abiatar tinha dito. Falou: Deus vai dar a vitória. Eles ouviram a palavra e não foram. E eles sabiam da vitória, eles sabiam quem era Deus, sabiam quem era Davi e sabiam quem era Abiatar. E eles falaram, não foram, cansaram, cansou demais. Falou, não tem como ir, estamos ruim demais, muito cansado. Então, meus amados, eles sabiam a direção de Deus, eles sabiam o que Deus tinha dito, mas Bessor é esse lugar que os caras pararam e ficaram lá. Então, meus amados, Davi teve a vitória, eles não participaram. Os 400 perseguiram os inimigos, venceram, voltaram com os despojos, voltaram com as famílias. Então, meus amados, Davi, esse momento, no texto que lemos, ele é tomado por um coração, o coração de Deus no coração dele. E ele faz isso que é um exemplo magnífico, que é onde ele fala que eles têm o mesmo direito de todos, e ele recebe o mesmo direito. Nós somos assim, irmãos. Eu disse aqui, é senso comum entre nós acharmos que a régua é sempre a mesma. Então eu julgo de acordo comigo, com o que eu penso. É senso comum. Então, meus amados, esse deve ser o sentimento do cristão. Esse precisa ser o sentimento do cristão. Vai ter gente que vai fraquejar, vai ter gente que vai desanimar, vai ter gente que quer parar em Bessor. Normal, está na Bíblia. Porém, nós devemos saber que há um Deus que não desiste de nós, não desiste de você, não desistiu e não desistirá, e irá com você até o fim, abençoará a sua vida até o fim, para a glória e louvor dele. Amém, igreja? Amém, igreja? Isaías 40, varão. Eu falei que citaria o texto de Isaías e está ali. Isaías 40, a partir do 28, por favor, Luiz. A palavra fala assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Está fazendo uma pergunta ali, né? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Então ele está dizendo, ele faz um paralelo entre você, né, eu e Deus. Será que você não sabe, gente boa? Você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que não tem, ao que está sem força. Outra versão fala, o que não tem nenhuma força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, meus amados, a impressão que dá no nosso cotidiano é que Deus não está atento a nós, mas o texto está dizendo que Ele está atento a nós. Ele fala, vocês não sabem, vocês não percebem quem é Deus? Ele está dizendo para nós, o texto está dizendo, mas ele fala assim, diferente daqueles que esperam em tantas coisas, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, meus amados, Deus não fica indiferente aos nossos problemas. Deus é maior do que a sua força, é maior do que a minha força. Ele é maior, pois Ele não se cansa de cuidar de nós, Ele não se cansa de cuidar de você, Ele não se cansa
Você cansa e para em Bessor, mas Ele não cansa de cuidar de você. Ele te pega de novo, levanta de novo, abençoa de novo, impulsiona de novo, manda de novo, fala, vai gente boa. Ele continua, meus irmãos. Agora preste atenção, como a lição da águia, nós não vamos falar dessa águia hoje. Meus irmãos, a águia, diferente de nós, a águia não luta no chão, não luta em terra, não luta nesse lugar que nós estamos. A águia só luta no alto, e nós devemos olhar para a palavra de Deus e saber que o nosso socorro, ele vem do Senhor. Nós lemos o Salmo 121, e nós devemos lutar com aquele que está assentado no alto e sublime trono, e de lá ele controla todas as coisas. Amém, igreja? Então, meus irmãos, nossas decisões têm que ser tomadas baseadas na palavra de Deus, baseadas no Senhor, baseadas naquilo que o Senhor tem nos ensinado a cada dia, em nome de Jesus. Amém. O Todo-Poderoso, Ele está com você. Não me interessa o tamanho da crise que você enfrentou, está enfrentando ou enfrentará, não interessa. Ele está com você. Ele cuida de você. Ele é o que sustenta, que sustentará e irá com você até o fim, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Amém, igreja? Fique de pé, em nome de Jesus. Eu vou falar na primeira pessoa. Quando eu escrevi na primeira pessoa. Eu não sei o que você, na primeira pessoa, se você está cansado, desanimado, sem vigor físico, espiritual, emocional, as coisas não estão do jeito que você gostaria, longe de estar do jeito que você gostaria. Hoje, olhe para Jesus. Ele é a resposta para os seus dilemas. E tenha essa certeza na sua vida. Ele cuida de você. Ele cuida da sua casa. Ele cuida do que diz respeito à sua vida. Ele nunca te abandonou. E Ele nunca te abandonará. Para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Ele está com você. Ele estará com você. Ainda que você esteja desanimado, ainda que você perdeu a sua força, ainda que você não tem mais ânimo para tantas coisas, existe um Deus que cuida da sua vida para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por esse tempo tão precioso, por esta palavra tão poderosa, tão maravilhosa. Obrigado, Deus, por aquilo que aprendemos aqui com Davi. Obrigado, Deus, porque é refrigério de Deus para nós. Continue nos abençoando, o Senhor que conhece a nossa estrutura, o Senhor que sabe do que precisamos, do que necessitamos. Nós clamamos ao Senhor, sê conosco, sê com esta igreja, sê com as nossas famílias, sê com este povo, sê com os teus escolhidos. Levante cada um com poder, com graça, autoridade, e abençoe esse povo em nome de Jesus. Em meio à nossa fraqueza, nós venhamos encontrar força que vem do céu, e nós venhamos olhar para o Senhor a cada dia, a cada manhã, em nome de Jesus. Para a glória de Deus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Amém, igreja? No próximo sábado, nós temos um louvor? Tem?